Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Obrigado por estar aqui conosco, participando, assistindo esse podcast. Você não sabe como que isso é importante, irmão. Você não sabe, porque quando o YouTube vê que você está aqui com a gente, ouvindo esse podcast do começo ao fim, ele começa a compreender, olha, as pessoas têm se interessado pelo conteúdo desse podcast. E aí ele também nos ajuda a compartilhar para mais pessoas. Ó, que bênção, hein? Sem contar que você também pode ser esse agente para poder compartilhar, curtir, comentar, porque essa é a forma, é a linguagem da internet, é a linguagem do YouTube. Então, quando você faz isso, você fala assim, rapaz, tá valendo a pena compartilhar esse conteúdo. E eu tenho certeza que você vai compartilhar, porque o que você vai ouvir hoje vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de amigos e familiares que serão alcançados pelo poder transformador de Jesus. Amém? Posso contar contigo, né? Glória a Deus. Deus abençoe, viu, queridos? E hoje eu estou tendo a honra de estar entrevistando uma pessoa tão querida, nós somos da mesma igreja, e ele tem sido uma pessoa assim que tem sido um referencial de homem de Deus, pela sua dedicação, pelo seu empenho, sabe? E é muito bom caminhar com pessoas assim. Tem gente que caminha para a destruição, amizades que levam à destruição, não. O bom é você caminhar com pessoas que carregam a presença de Deus. E hoje eu estou tendo a oportunidade de receber aqui, nesse podcast, o pastor Márcio, também conhecido como Nino. Você vai ficar sabendo também por que ele é chamado de pastor também, pastor Nino. Tá bom, queridos? Pastor Nino, pastor Márcio, Nino, seja bem-vindo ao podcast. Uma honra e uma alegria ter você aqui, viu? Amém. Olá, irmãos, a paz, que Deus possa abençoar a sua vida. A minha alegria, a minha gratidão em estar aqui com o meu grande amigo pastor Davi Maia, com você aí que está assistindo, você que vai compartilhar esse vídeo. Espero que Deus realmente toque aí no seu coração, que eu possa ser usado aqui de alguma forma para te abençoar as famílias em nome de Jesus. É um prazer muito imenso, que alegria estar aqui. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Acho que a gente já podia saber por que Nino. Uau, pois é. É uma das coisas muito interessantes, né? Nino realmente é meu apelido. É um apelido que é um nome que eu carrego desde criança, algo que trouxe, do meu avô, que é um espanhol, e então ele trazia, me chamava de Ninho como pequenino em espanhol, e aí foi abrasileirando e ficou pequeno Nino, e aí a família começou a me chamar então de Nino, e isso perdurou por toda a minha vida. Que legal. E é muito interessante que quando o pastor Davi Maia falou o Márcio, eu falei, meu Deus, quem é esse? Deixa eu procurar se tem outra pessoa aqui. Porque realmente o meu nome de batismo, que é Márcio, ele não descaracterizou, mas eu uso muito ele no meio social, fora do meio cristão, que é onde eu convivo, e com o trabalho as pessoas realmente me chamam de Márcio, que é o meu nome mesmo. Porém, dentro do ministério, dentro da nossa igreja, se você falar o pastor Márcio, não tem pastor Márcio. Nem você vai saber. Nem eu. Já aconteceu, porque o Márcio, eu falei, meu Deus, quem que é esse Márcio? Quem é ele? E alguns familiares me chamam ainda de Márcio, mas é muito pouca gente. E eu sou muito mais acostumado ao Nino, então fica tranquilo, pastor Nino aqui falando com vocês. É isso aí. É isso. É uma forma carinhosa também, de chegar a você também, E louva a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que esse bate-papo aqui vai ser muito bacana, saber a história, porque cada pessoa, está construindo algo, uma história em Deus, Outros estão construindo fora da presença de Deus, mas serão alcançados em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, na vida da sua casa, da sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, familiares. Em nome do Senhor Jesus, Aleluia. Serão alcançados, assim como nos alcançou também. Amém. E pastor, me diz uma coisa, você é daqui de São Paulo mesmo? Na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha de Monte Aprazível. Nós temos 2 pastores na Renovada de Monte Aprazível, dá licença, é uma cidade grande, cidade pequenininha na região de São José do Rio Preto. Porém, muito novo ainda, eu vim para São Paulo. A minha família se instalou no ABC Paulista, onde eu cresci. Quando você fala novo, que idade? Você tinha? 3 meses, era um bebê. Era bebê. Então, eu só tenho no interior, eu sou interiorano de nascença apenas. E aí depois no interior, nós viemos para o ABC Paulista, com a minha família. E aí ali eu cresci, já sou dentro de uma família que não tem um berço cristão, não tem um berço evangélico.
né? Mas foram alguns homens de Deus, né, que foram inseridos na nossa família e fez toda a diferença, né? Para minha casa, para minha vida, para o nosso crescimento. E então, o início da minha vida foi esse daí, aqui em São Paulo. Cresci aí com aquelas dificuldades. Parece eu falo que é uma história que parece que se repete, né? Poxa, vim de uma família humilde, uma família pobre, né, com algumas limitações, mas uma família realmente que tinha muitos princípios e ensinamentos assim que fizeram toda a diferença na minha vida. E foi muito bom. Pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu não entendi errado, seus familiares não eram cristãos? Não, seus pais? Não, meus pais não. Eu sou filho de pais separados, é uma coisa muito interessante também, né? Eu já nasci dentro de um berço de pais separados. A verdade é, pastor Davi Maia, que eu tinha todos os caminhos ou todas as características para ter dado errado na vida, mas eu sempre falo que a misericórdia de Deus ela é comigo desde quando eu nasci. Por já ter um lar desestruturado desde o início, né? Eu fui criado pelos meus avós e com a minha mãe, não tive contato com meu pai biológico, é uma história também que a gente pode, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, então, eu não tive esse berço evangélico. Porém, dentro da minha família, né, duas tias minhas são casadas com 2 irmãos. Então, são 2 irmãs casadas com 2 irmãos, que um deles, inclusive, é o pastor Walter Roveri, que é pastor de um dos nossos núcleos. Também aí... Casado com a pastora... Com a pastora Lourdes. Quando você falou Monte Aprazível, eu lembrei dela, porque ela foi a primeira que falou sobre Monte Aprazível, né? E ela ama o interior, né? Então eles casaram e eles sim, né? Tanto o tio Nelson Roveri, quanto que foi o primeiro, na verdade, a trazer Jesus para a família, foi ele, junto com o pastor Walter Roveri. E desde então, quando nós ainda criança, né? Minha família, meus irmãos, meus primos, ele nos trazia para a igreja, ainda pequenos. Então eu tive essa base dada pelo meu tio, né? Que ajudou nessa questão espiritual, nessa questão de dar uma base mesmo num berço, aí sim, né, inserido num contexto de vida cristã, através desse meu tio, que fez toda a diferença e tem feito a diferença na minha vida até hoje, né? Umas histórias bem bacanas assim que a gente tem nessa trajetória aí. E é muito legal, assim. Sim, sim. Então, você cresceu com sua mãe? Isso, a minha mãe, né, que trabalhava fora e criada mesmo pela minha avó. Minha avó foi aquela mãezona que tomou conta tanto de mim quanto do meu irmão, que nós vivíamos ali com ela, né? Tá, e você falou que os tios, né, que vieram e trouxeram o evangelho para vocês. Isso. Mas antes, quando que foi esse encontro com o evangelho? Como que era antes, né? Que idade você tinha? Eu era muito criança, idade assim... Não vai lembrar exatamente. Não lembro, mas questão assim de... Antes dos 10 anos, vamos falar assim. Isso, antes dos 10 anos, cresci, passei boa parte da minha infância, adolescência na igreja, tendo ali os meus contatos com o evangelho, tudo, e depois de um tempo eu quis, né, viver, né, me emancipei, e isso é uma das coisas que acontece muito. Me emancipei. Adolescência? Adolescência, né? Então, que era jovem, adolescente, Jesus de Nazaré, pelo amor de Deus, olha, obedece seus pais, a sua mãe, vai para a igreja, não desvia, porque não tem nada lá fora de bom para você. Eu sempre falo assim, que Deus deu a mim um privilégio muito grande de ser resgatado, nunca pela dor, não foi pela dor, não foi pelo sofrimento, foi por uma questão, foi uma opção que Deus me colocou no meu caminho, mas não espera a dor, não vai procurar dor lá fora, porque não vale a pena. Eu vivi algumas experiências terríveis na minha vida e eu gostaria, assim, em nome de Jesus, que você não passasse por isso. Ouça seu pai, ouça sua mãe, vai para a igreja, sempre vale a pena. Eu tenho certeza que no seu futuro vai fazer a diferença. Amém. E comigo foi isso. Então, eu acabei desviando do evangelho durante um período, e aí tive algumas indas e vindas, né? Eu ia, voltava, dava aquela coisa, e eu me lembro que eu tinha 15 ou 16 anos de idade, foi quando Deus ele me trouxe um chamado. Deus me deu um dom, né? Que é o dom da palavra, um dom, eu falo que até o dom da comunicação. Eu sou muito tímido, porém eu me expresso bem, eu acho que Deus é um dom de Deus mesmo isso. E Deus me falou, olha, você tem um chamado, eu quero te usar com esse chamado, e eu entendi que ali já era um chamado pastoral. Você estava nesse período de idas e vindas. Idas e vindas, exatamente isso. Mas eu continuei tendo a minha vida, né? Levava assim, eu falo que eu era um dos jovens mais cara de pau que existia na Terra, porque eu tinha muito temor a Deus, mas eu ia fazendo um monte de coisa errada. E devo falar para todo mundo, eu temo a Deus, mas na verdade não era mesmo temor, né? Era talvez um receio de que algo de ruim acontecesse comigo, eu perdesse a minha salvação, que é aquilo que eu tenho de mais importante hoje para mim, é a salvação. E aí Deus foi tratando isso, mas aí fiquei nessas indas e vindas,
E quando eu tinha, aí casei, constituí família, né? Por isso que eu sempre falo, a misericórdia de Deus sempre foi muito forte, né, na minha vida, né? E Deus me preparou assim uma mulher maravilhosa. Ele tinha dito para mim que eu ia ter uma família assim realmente diferenciada, uma família que ia viver prostrada no altar dele. Mas onde eu procurava essa família? Quais eram os lugares que eu estava indo para poder ter o contato, de repente, com uma esposa, aonde que Deus me traria, no mundo que eu vivia, né? E Deus realmente foi zeloso, separou uma mulher para mim que é uma bênção, né? Que, assim, faz toda a diferença na minha vida. E eu tenho certeza que se eu estou aqui hoje, muito foi por esse casamento que Deus me deu ainda lá, estando lá no mundo, né? Praticando as coisas que o inimigo adorava, essa era a grande verdade. Antes de chegar, a gente continuar nessa parte aí do encontro, né, do seu, né, com a pastora Maria hoje, né? E você estava fora, mas você sentiu Deus falando com você, mas você já estava inserido na igreja novamente? Você já estava fazendo alguma coisa na igreja? Não, na verdade eu estava todo perdido, né? Essa era a grande verdade, eu estava todo perdido, e Deus Tanto falava que você conheceu ela lá fora? Isso, exatamente, Certo. né? É engraçado que ela era minha vizinha, ela não era, mas ela se mudou para a rua com a qual eu morava e começamos a ter uma amizade ali, mas eu tinha essa vida, né? Eu gostava muito de balada, eu sempre assim eu tive alguns princípios que eu fui ensinado na minha vida. Então, por exemplo, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, eu nunca me envolvi com criminalidade, porque eram os princípios que eu aprendi dentro da minha casa. Certo. Mas as outras coisas, né, como todo Sim. jovem, eu fazia. Eu gostava muito de balada, eu gostava de noitadas, né, aquela coisa toda. E como que eu vou ter uma família num lugar desse? Você chegava a pensar sobre isso? Assim? Pensava sobre isso e me questionava Deus. E eu tive inúmeras namoradas. E agora é, mas não era o que Deus tinha para mim. Então Deus levantou uma improvável, uma mulher que tinha uma fé totalmente diferente da minha, né? Ela sempre teve fé, mas ela não de um berço cristão evangélico. E eu falava, é impossível isso dar certo, né? Tanto que eu relutei durante, acho que uns 7 meses aí, 8 meses, né? Depois do nosso primeiro contato, para que realmente eu me rendesse aquilo ali e entendesse que aquilo pudesse ser alguma coisa de Deus para minha vida. Então, assim, eu tive que renunciar a algumas coisas, né? Não dos meus princípios, mas daquilo que eu acreditava, para poder consolidar o meu casamento. Essa era a grande verdade. Mas antes disso, eu tive uma confirmação, quando Deus realmente falou comigo. Eu estava... Engraçado, nós fazíamos uma festa corporativa, né, no final de ano, e tinha um rapaz gravando, fazendo algumas gravações, e eu fazia parte dessa organização. E ele queria que a equipe gravasse algo ali para poder virar uma ferramenta de divulgação. E nisso eu comecei a gravar esse vídeo. E esse rapaz, ele saía de trás da câmera e ficava me olhando assim, né? Ele ficava me olhando, eu não entendia, mas eu estava gravando ali. Aí, de repente, ele desligou a câmera, ele falou, cara, eu não sei o que tem em você, eu não sei te explicar, mas existe algo em você que é muito diferente. Uau. E eu tenho algo para te dizer, você tem o dom da palavra. E eu falei, meu Deus do céu. E eu bebia naquela época, eu falei, gente, esse cara deve estar chapado ou eu, né? E ali foi onde Deus começou a me incomodar, que eu precisava fazer algo. Eu já era casado, eu já tinha meus filhos ali pequenininhos, mas já tinha, né? E Deus foi me espremendo um pouquinho. Você olhar, nesse tempo que ainda você estava fora, tudo e tal, você chegava a refletir sobre os seus tios que ensinaram a palavra para vocês? Você chegava a lembrar deles, sobre a vida deles, tudo assim? Como... Os meus tios, principalmente o pastor Walter Rovelli, né? E eu morei muito tempo com ele, na verdade, né? Numa fase de adolescência, eu morei na casa dele. Depois eu voltei a morar também, uma outra oportunidade, eu acabei já casado, fui morar na casa dele também, que aí é a verdadeira história da minha conversão, né? Certo. A gente vai chegar lá. Mas eu pensava nisso, eu pensava, poxa vida, existia algumas coisas que aconteciam com os meus amigos e comigo não acontecia. E eu pensava assim, eu tenho certeza que tem alguém orando por mim, meus tios estão orando por mim, minhas tias estão orando por mim, e aquilo fez toda a diferença. E a confirmação disso foi no dia que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, né, que Deus falou comigo. Uma das minhas tias falou assim para mim, um dia que eu estava na igreja, ela falou, olha, orei tanto para que esse dia chegasse. E ali foi a confirmação. E eu pensava muito isso, assim, eu estou fazendo esse monte de coisa errada, Deus está vendo tudo isso, meus tios me ensinaram totalmente diferente disso que eu estou fazendo, né? Então você refletia sobre isso? Refletia. Como eu falei, eu tinha muito medo, né? Mas eu acho que esse medo é para quem já esteve nesse caminho, né? Já esteve desviado da palavra. Eu acho que é algo que fica marcado mesmo, porque nós temos o conhecimento, nós sabemos aquilo que é bom e o que é ruim para nós.
E essa é a mensagem que eu procuro passar para esses meninos hoje, né? Eu falo, olha, eu não sei o que você está vivendo, mas eu já vivi na minha vida muitas coisas, e essa dúvida que você tem do certo e do errado é porque realmente está errado. Deus, ele realmente tem algo para você. E sei da dificuldade que é de você, às vezes, renunciar os prazeres momentâneos, né? E eu relutava muito com isso, porque aquilo me trazia um momento de prazer, mas não me trazia uma felicidade plena, aquilo que eu vivo hoje. E eu me questionava sobre isso. Então, muitas coisas que não aconteciam comigo, Deus me livrou de tiroteio, Deus me livrou de acidentes automobilísticos, Deus me livrou de tantas coisas terríveis que eu vi acontecendo com alguns amigos, e sempre acontecia algo para eu não participar naquele momento. Olha. E eu entendia que ali era a mão de Deus realmente já me cuidando de mim, né? Tendo esse zelo pela minha vida. E aí foi muito... Isso é uma das coisas que mais marcou na minha vida, foi esse momento dessa gravação, que foi quando a confirmação de Deus, né? Mas mesmo assim ainda demorei um tempo, né? Relutando ali ainda para poder voltar definitivamente. Sim, sim. Então aí beleza, você conheceu então a pastora Maria, né? Você demorou um tempo, Era né? minha vizinha amada e eu não sabia. Aí você demorou um tempo então, né, para poder realmente querer mergulhar na fé, né? E aí então como que foi esse processo assim do relacionamento seu e também de você então começar a decidir realmente a viver para Cristo? Como que foi assim? Foi uma coisa muito marcante, né? Como eu falei, eu vivi um tempo na casa do meu tio, né, como adolescente. Minha mãe morava um pouco mais distante nessa época e eu acabei morando com ele porque eu estudava no bairro, aquela coisa toda. Então eu vivia esse princípio ali na casa do meu tio, né? Ele sempre foi muito, muito rigoroso com essas coisas, cobrava-se muito. E então eu casei com a pastora Maria, somos casados já há 23 anos, há bastante tempo já, né? Apesar da nossa juventude, viu, gente? Somos jovens ainda. E ela, enfim, nós casamos, né? Aquela coisa toda. Eu casei na igreja católica, né? Eu abri mão disso porque era um sonho que ela tinha de casar de noiva, mas não casaria na igreja cristã evangélica. Sim. E eu tive que abrir mão disso. E eu me lembro, inclusive, essa mesma minha tia que falou para mim do dia que ela estava orando por mim, né? Eu falei, no dia do meu casamento, ela falou, você tá casando na igreja católica e tal, né? Eu falei, tia, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Mas fica tranquila, que eu sei onde está a minha fé, né? E ela, amém. E aquilo marcou a vida dela, que recentemente ela comentou sobre isso comigo. Olha. E nós, então, casamos, aquela coisa toda. E no início de casamento, tudo tranquilo, bonitinho, né? Com 1 ano e pouco já teve nosso primeiro filho, o Lucas, né? Nosso primogênito. Pouco tempo depois, já 1 ano e 9 meses depois, já veio a Eduarda. Foi muito, muito rápido, assim, esse tempo. E nós estamos vivendo a nossa vida ali, né? E por mais que eu estava casado e vivendo as práticas do mundo, eu coloquei meu casamento muitas vezes em práticas que eu não desejo, né, nem para o meu pior inimigo viver aquilo ou fazer aquilo. Questão de noitadas mesmo, de deixar a família em casa, sair do trabalho, ir para noitada, viver com mulherada, né? Essas coisas terríveis. É muito importante você falar isso aí. Né, eu sempre falo isso assim, pastor, porque é o seguinte, a gente nunca sabe quem está vendo esse podcast e de repente esteja fazendo a mesma prática. Então isso pode continuar. E já que, né, se você está fazendo isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, não há nada aí fora que possa ser melhor que a tua família, que o teu lar, que a tua esposa, que os teus filhos. Não troque nada por isso, porque isso é o bem mais precioso que você pode ter na sua vida, né? Eu tenho certeza que Deus não sonhou isso para você. E engraçado, a hora que eu estava vindo para cá, pensando sobre algumas coisas, meu Deus, o que eu vou falar nesse podcast? E uma das coisas que Deus tocou no meu coração é uma frase que eu ouvi num certo pregador, não sei se foi um vídeo no Instagram, mas ele falava assim, Deus não destrói uma família para fazer outra. Então Deus não permite destruir um lar para construir um outro lar abençoado. Não existe isso no reino de Deus. Então lute pela sua família, lute pela sua casa, não desista, que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você. Então fique firme em nome de Jesus. E eu vivia essa vida. Eu estou dizendo isso porque eu vivia essa vida. Por muito tempo? Por algum tempo. Acho que depois do meu casamento eu comecei... Bom, eu casei no ano de 2002, Jesus, entreguei minha idade agora, mas por alguns anos, né, eu comecei a ter essa prática, pelo menos uns 3 ou 4 anos. Quase trouxe a destruição. Praticamente, essa é a grande verdade, né? Quando
E quando eu falo assim, as pessoas não entendem, né? Quando eu falo que eu voltei para Jesus, eu não voltei pela dor mesmo, né? Mas eu sabia que eu precisava, na verdade, tomar uma posição. Eu tinha que ter um posicionamento dentro da minha vida para que eu pudesse concluir o projeto de Deus, que lembra que eu disse que Deus me daria uma família próspera? Mas com as minhas práticas, isso não ia acontecer. Então foi quando Deus me deu um start, e eu sempre conto isso em testemunhos, né? Encontro com Deus, quando tenho a oportunidade de testemunhar isso. A diferença que faz o nosso apóstolo, né? O apóstolo Joel, ele foi fazer uma visita para o meu tio, né? E não morava com o meu tio mais ainda nessa época. E ali eu participei dessa visita e ali ele me trouxe um alerta muito grande. Foi quando ele perguntou dos meus filhos. Eu estava cheio de mim, eu falei, meus filhos estão bem, estão tudo estudando, estão nas escolinhas, minha esposa está trabalhando e tal. E está tudo ótimo. E realmente, aos olhos humanos, né, aquilo que eu vivia estava tudo perfeito. Eu não tinha conta bancária negativa, não tinha conta vencida, não tinha nada que me preocupasse. Meus filhos com saúde, eu com saúde. Como se isso fosse a coisa mais importante, apesar de ser importante. Mas o principal foi quando ele me falou assim, você está indo em alguma igreja? Você está congregando em algum lugar? Eu falei, não estou congregando. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu vou falar para vocês agora. Dê aos seus filhos a melhor base que você pode ter. Leve os seus filhos para a igreja. Construa os seus filhos na casa do Senhor. Porque lá na frente você vai colher os bons frutos. E ele falou desse jeito para mim. E ele colocou ainda um pouco mais e falou, daqui 15 anos, filho, você vai sofrer com seus filhos. Olha o mundo como é que está hoje. Eu estou falando do ano de 2007. E aquilo entrou no meu coração de uma forma assim, que foi como aquela que separa mesmo o espírito, assim, uma coisa muito forte no meu coração. Só que eu fiquei remoendo essa palavra por alguns meses. E chegou um momento que eu não aguentei. Chegou um dia que eu conversei com a minha esposa. Não, antes disso, perdão. Lembra que eu falei que eu morei com meu tio na adolescência? Depois eu voltei a morar com ele. Durante esse período, por algumas questões, eu precisei voltar a morar com ele. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, nós tínhamos uma condição financeira até tranquila e morava de aluguel naquela época e nós precisávamos deixar a casa que nós estávamos. E eu não conseguia uma locação, eu não conseguia fazer uma outra locação. Uma porque ou o preço era muito elevado ou porque a condição de moradia não era boa. E eu tinha alguns princípios que eu falava, nesses lugares aqui para mim não dá, porque eu trabalhava à noite, então eu pensava muito na segurança da minha família, né? E meu tio ofereceu a casa dele, falou, cara, você já morou comigo aqui um tempo, vem para cá, fica um período aí, depois você se acerta, arrumar uma casa, você vai embora. E eu relutei com aquilo, eu não queria de jeito nenhum. Mas acabei voltando. Tio, eu falei, não tem outro jeito, tio, me dá um jeito aí. Ele falou, seu quarto tá aí, tem outro quarto, né? Pra você ter uma ideia, eu tinha um quarto na casa dele. E eu voltei a morar lá. E meu tio saía para a igreja e eu ia para o churrasco. Meu tio vinha para a igreja, eu saía para as noites com a minha família. Eu não tinha muito essas coisas. Mas aí depois essa palavra reverberando no meu coração. E aí chegou um dia que eu falei assim para Maria, né, para minha esposa, eu falei, olha, eu queria ir para a igreja hoje. E uma coisa interessante é que nós nunca brigamos, nós nunca discutimos por conta de fé, por conta de crença. Ela tinha a crença dela, ela tinha a prática dela, eu tinha a minha, mas a verdade é que a gente não praticava mais, nenhum nem outro. E ela falou, tudo bem, então vamos na igreja. E foi um domingo que eu vim na igreja, assim, totalmente despretensioso, eu só queria vir na igreja, né? Às vezes você vem com aquela expectativa, né? Você vem com aquela, o culto vai ser assim, Deus vai falar comigo. Você sai, devemos sair assim de casa, chegar na igreja assim, mas aquele dia eu não tinha expectativa nenhuma, mas eu sentia que algo dentro de mim precisava estar aqui aquele dia. Quando eu falo estar aqui, não é estar na nossa casa, né? Sim, sim. Porque eu só tive uma casa, uma única casa que eu tive dentro de um contexto ministerial é essa, né? A renovada. A renovada, sempre a renovada. E eu vim, então, nós vimos aquele dia. E eu me lembro que estava, no ano de 2007, estava vivendo a onda do encontro com Deus. Sim. E eu cheguei na igreja, todo mundo falava desse encontro com Deus. E naquele dia era o retorno do encontro com Deus das mulheres, o primeiro aqui na Renovada. E eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, que doideira é essa? Isso, que as mulheres estão chegando, que as mulheres não sei o quê, estão no encontro com Deus. Eu falei, mas não estou encontrando com Deus aqui, né? Aquela coisa toda. Mas, dado o momento do culto, eu nem lembro da palavra, não lembro quem ministrou, não lembro nada disso. Eu lembro que quando começou a falar desse encontro com Deus, meu coração começou a ficar apertado, eu comecei a chorar, eu chorei igual Davi.
Chorava Só por causa da... Só por causa... Citou encontro com Deus. Encontro com Deus. E aquilo via muito forte no meu coração e eu não entendi o porquê. Olha E eu só. olhava para a pastora Maria, né, para ela, assim, ela está chorando por quê? Eu não sei. Eu falei, eu não sei porque que eu estou chorando. Mas eu sentia que algo tinha acontecido dentro do meu coração. Olha. Que algo estava se movendo ali. Então, não me pergunta qual era a palavra, o texto. Nem se teve apelo, porque eu não me lembro disso. Mas eu me lembro desse momento. E aí, daqui a pouco, o apóstolo, porque as mulheres já chegaram, estão no salão social. E aí eu comecei a chorar mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vou sair daqui. E eu sou pequenininho, né? Então quase ninguém vê, né? Meu Jesus, que vergonha, né? Tal. E até que chegou o momento das mulheres entrarem na igreja. E quem vive o encontro com Deus, né? Sabe o mover que é, né? Aquela unção toda. Quando aquelas mulheres entraram ali algo bateu muito forte no meu coração, que eu achei que eu estava chorando antes, eu comecei a chorar de verdade agora, de soluçar. Eu chorava de soluçar assim, e a Maria falou, meu, o que está acontecendo com você? Eu não sei te explicar, mas eu creio que Deus está me falando algo, mas eu não estou entendendo. E aí, pastor, o que aconteceu? Naquele dia, eu falo que foi o dia que eu ouvi nitidamente a voz de Deus falar comigo, audivelmente. E ele falava assim para mim, porque eu tinha uma coisa no meu coração. Eu falava sempre assim, que eu não queria voltar para a igreja, voltar para Jesus, simplesmente pelas pessoas, ou simplesmente por um mover, uma moda. Eu queria mesmo voltar o dia que eu ouvisse a voz de Deus. Eu falava isso, eu volto o dia que eu ouvir a tua voz, Senhor, falando comigo. E aí, naquele dia, eu estava ali chorando, né, e aquelas mulheres ali entrando, eu ouvi uma voz assim me dizendo, filho, e eu, meu Deus... Filho, e aí eu respondi. Oi, Senhor. Aí ele falou desse jeito, sou eu. Você se lembra das vezes que você me dizia que você só voltaria para os meus caminhos o dia que você ouvisse a minha voz te chamando? Uau, meu Deus. Aí eu baixei a minha cabeça e falei, sim, eu me lembro. Ele falou, esse dia é hoje. Uau. Ali eu chorei de verdade. Como eu chorei, gente, vocês não têm noção. E eu comecei a ficar, né, transbordante com aquilo, que já comecei, ao mesmo tempo que eu chorava, eu comecei a me alegrar com aquilo tudo. E a Maria não entendia nada, né? Ela, o que está acontecendo? Meu marido está doido. E nisso chamaram as famílias para lá na frente. Eu fui, movido para aquilo, eu fui. E nisso abracei essa minha tia que disse que orava por mim. E foi nesse momento que ela falou assim para mim, falou, olha, orei tanto para você estar aqui. Aí eu disse para ela assim, falei, olha, eu não sei o quanto você orou, eu acredito que foi muito. E hoje eu sou a resposta da sua oração, pois daqui eu não saio nunca mais. Uau. E ela chorou, né? Nós nos abraçamos ali, choramos e vivemos um tempo na presença do Senhor. Né? Foi realmente um encontro com Deus na minha vida, né? Por isso que eu tenho um carinho muito grande por esse ministério. E de lá para cá, já são aí 19 anos, né? 18 anos. Em agosto agora completa 18 anos. Aí ó, a Duda e o Lucas começaram a ter referências, isso, né, da palavra de Deus. Começamos a trazer, mas sabe uma coisa importante que nós temos que ter dentro da nossa fé? É algo que nós, além da convicção, é chamado de posicionamento. O posicionamento naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós idealizamos como vida, ele é muito mais importante do que o mover em si, né? Porque o mover passa, sim, sim. Né? Mas o seu posicionamento não. E eu me lembro que nesse dia a pastora Maria ficou meio assustada, né? Ela vinha de uma crença totalmente diferente daquilo. Aquilo para mim já estava tudo normal, mas para ela não. E eu me lembro que ela falou, olha, eu não quero mais ir para a igreja. Não vou. E eu falei, Deus, e agora? Né? E agora, o que eu faço? Porque o Senhor me prometeu uma família. Agora, quando eu decido voltar, a minha esposa fala que não quer, como assim? Só que veio a palavra do apóstolo Joel, leva seus filhos para a igreja. Aí eu parei, pensei durante aqueles dias, e aí tem um livro, né, um homem de Deus, que é Josué, que para mim assim, é um marco na minha vida. A hora que ele vira para o povo e fala, olha, eu não sei o Deus que vocês querem seguir, se os deuses dos amorreus ou os deuses dos seus antepassados, que te deu tantos livramentos lá atrás, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse texto veio forte no meu coração. E eu falei, tá, Deus, mas e aí? Ele falou, fala isso para ela. Fala isso para ela. Eu, tá bom. Isso logo em seguida? Logo em seguida. Na mesma semana ali. E eu, tá bom. E um dia eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou para a igreja e tal. Ela falou, não quero ir. Eu gostaria que você respeitasse. Eu falei, tudo bem, eu respeito. E eu quero dizer algo importante para você. Eu não sei o que você vai querer para sua vida, para sua fé a partir de agora. Mas eu sei o que eu quero para mim. E eu não vou abrir mão disso.
E mais do que isso, todo ensinamento que eu tive, toda a base que eu tive quando eu era criança, eu também não vou abrir mão dos meus filhos. E eu, com todo amor e carinho, eu disse para ela, arrume nossos filhos todos os domingos pela manhã, porque eles vão para a igreja comigo. Uau. Eu vou dar a eles a base que eu tive. Se você não quiser, tudo bem, eu respeito. Eu falei, agora acabei com o meu casamento, né? Falei, agora... Mas eu tinha uma convicção muito forte, crer no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. E eu sempre falo que a minha vida, ela é baseada nesses 2 versículos. Tudo bem, eu não sei o que você quer, não sei o que você espera da sua vida, mas eu sei o que eu quero para mim. E se eu crer, aquilo que eu espero acontecerá. E comecei a vir para a igreja. Primeira semana, sem ela, era muito ruim, mas trazia as crianças, participavam da escola dominical, voltava para casa e a estratégia era falar da bênção de Deus, aquilo que Deus estava transformando no meu coração. A palavra falou, a palavra moveu, a palavra aconteceu. Eu comecei a dar esses testemunhos para ela. Na terceira semana eu já percebi algo diferente nela. O domingo amanheceu diferente. E naquele dia eu não vim de manhã, eu quis vir à noite. E aí deu o horário de arrumar as crianças, ela começou a se arrumar as crianças. Eu percebi que ela começou a se arrumar, mas não falei nada, né? Fiquei quieto, ela não me disse nada. E aí deu o horáriozinho de sair assim. Falei, olha, eu tô atrasado, eu preciso ir. Aí ela virou, você não percebeu que eu vou também? Eu falei, não, você não me falou nada, mas amém, eu te espero. Não tenho... Aí perdi a pressa, né? Aí perdi a pressa, tudo bem, vamos lá. E aí ela veio para a igreja junto comigo naquele dia. E então já são praticamente aí 17 anos, né, juntos, hoje como pastores dentro da casa, como pastores na denominação, e isso fez toda a diferença. Então, o posicionamento. Naquele momento, eu poderia ter baixado a guarda, mas não, eu decidi, porque o que eu sempre falo para as pessoas é assim, a sua família ela é importante, o seu lar, a sua casa é importante, mas a sua fé em Cristo ela tem que ser muito mais importante. A sua convicção de fé, o seu posicionamento de fé é que vai consolidar, na verdade, a sua família. E eu tenho isso como um princípio na minha casa, né? E tem dado certo até hoje, para honra e glória do Senhor aí, estamos aí prosperando na presença dele. E como que foi, assim, essa adaptação dela, né, que você foi percebendo? Eu não sei se ela já abriu o coração para você, falando assim, não, a partir de agora a gente vai estar junto, foi vindo várias vezes, até... Ou a coisa aconteceu? Eu acho que foi meio natural. Eu acho que ela vai ficar brava comigo quando ela assistir esse podcast, mas eu vou falar. Eu acho que foi mais por ciúme. Na verdade, foi bem leve, porque em seguida disso, isso é no mês de agosto, em outubro, nós tivemos o encontro com Deus para homens, o primeiro da Renovada. E aí os meninos falavam assim para mim, né, que eu já conhecia muita gente dentro da igreja. E eles falaram, cara, você tem que ir no encontro, tem que ir no encontro, tem que ir no encontro. E eu tava naquela pegada, eu falava, vou pro encontro, não sei nem o que é isso, mas vou pro encontro com Deus, né? Não, vai ser um final de semana poderoso, abençoado. Se você não foi, bora para lá pro encontro com Deus. Se você tiver oportunidade, vai que Deus vai falar com você grandemente. Encontro não é só um mover, na minha vida fez toda a diferença essa ferramenta. E então, em seguida eu fui pro encontro. Só que ela já estava participando ali, do jeitinho dela, né? Com as crenças dela ainda. E quando eu voltei do encontro, eu me lembro que eu estava na frente assim da fila, né, uma das primeiras fileiras assim, ela estava lá na frente bem no canto. Cara, foi impressionante a hora que eu olhei para ela, assim, ela estava bem no cantinho do corredor. Quando eu olhei para ela, o semblante dela também estava diferente para mim. Foi como se eu nunca tivesse visto ela lá. Eu falei, meu Deus, é minha mulher, né? Foi aquela coisa. E ela teve o mesmo sentimento quando eu entrei. Quando ela me viu, ela falou assim, mudou alguma coisa nele. Meu Deus. Mudou, porque o semblante foi transformado verdadeiramente. E a partir daquele momento ali, ela realmente se prostrou em fé no Senhor Jesus, né? Renunciando tudo ali que ela vivia antes. E em seguida, alguns meses, algumas semanas depois, na verdade, ela aceitou, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então foi tranquilo, né? Foi tranquilo essa transição. Só que eu acarretei lá do meu passado algumas coisas, né, que vieram aflorar, porque o inimigo ele é assim. O inimigo, quando você pensa que ele baixou a guarda, não. Quando ele percebeu que ele vai perder, aí ele realmente se levanta. E aí ele se levantou de uma forma terrível assim, no meu casamento. E as coisas lá do passado vieram aflorar nesse momento. E ali, nesse momento, foi crucial para mim, porque meu casamento quase acabou. Aquela reconstrução que eu vinha fazendo quase acabou por conta do meu passado, que veio à tona, veio aquela coisa toda, né? E o inimigo não ia deixar isso debaixo do tapete de jeito nenhum. Sim. Ele só estava esperando a oportunidade de acusar. Então não se engane, que o inimigo ele é implacável, né? Ele é sutil. O inimigo ele não vem
não se mostra, né, como ele realmente é para nós. E aí meu casamento no ano de 2009, 2008, 2009 precisou passar por uma reconstrução muito grande também. E daí para frente, depois de 2009 para cá, aí sim, as coisas foram caminhando de uma forma... meu casamento foi verdadeiramente restaurado, a minha família foi restaurada, a minha dignidade foi restaurada. E aí Deus começou a nos abrir as portas, né? Essa é a grande E o que verdade. você crê que foi fundamental para esse processo de restauração? Assim? Primeiro de tudo, a convicção de que Deus tinha algo melhor para mim, algo que de restauração, a palavra de restauração, essa confiança, nesse posicionamento, porque assim, eu me Havia um posicionei. acompanhamento, certo? Isso. E aí, justamente isso, a primeira coisa que nós tivemos assim foi o apoio da nossa igreja, né? Na pessoa do apóstolo Joel, ele foi alguns amigos, né, que nós mais chegados dessa situação toda que nós precisamos, alguns irmãos. A célula foi muito importante para nós, mas dentro desse contexto todo assim, a ação do apóstolo Joel, a atitude dele, a prontidão em nos atender é o que fez toda a diferença, né? Eu falo para todo mundo assim, gente, meu casamento ele foi muito difícil, foram alguns meses de reconstrução, mas o ponto de partida durou 3 dias apenas. Em 3 dias eu já estava no processo de restauração do meu casamento. E isso foi muito importante para mim, porque quando tudo aconteceu, nós conversamos com um casal de amigos que abriram as portas, né, do gabinete pastoral para nós, que nós nunca tínhamos, né, estávamos novos ali ainda. E na quarta-feira isso foi, na quinta-feira conversamos com o apóstolo, na sexta nós estávamos embarcando para o encontro com Deus para casais. Não tem jeito, o encontro sempre vai estar na minha vida, né? Sim, sim. E nós fomos para esse encontro, Deus falou muito ali com ela, muito comigo, né? Muito mais com ela. E dali nós já entramos nesse processo de restauração. Duraram assim alguns meses, não foi fácil. A gente fala que restauração ela é muito mais complicada do que uma construção do zero. Mas essa rede de apoio, né, os irmãos da igreja, o apóstolo Joel, a igreja em si, a oração, isso fez toda a diferença para nós. Então isso aí foi crucial. Eu acho que eu fiz essa pergunta justamente porque entra dentro daquilo que alguns casais talvez estejam vivendo um tempo parecido com o seu, né, ou até pior, né? E por isso que eu perguntei o que foi fundamental para poder essa restauração, né? Então o que você diria para eles? O que eu diria para eles? Primeiro de tudo, se há uma promessa sobre a sua vida, aquele que te prometeu, ele vai cumprir. Mas sabe que como igreja, como pastor, como amigo, a coisa que eu sempre falo, que sempre faz a diferença, é realmente estar posicionado com o Senhor. E não tenha medo, não tenha vergonha, não importa a dificuldade que o seu casamento esteja passando agora, o que você tenha cometido no passado. Não estou aqui legalizando, né, o erro, não é nada disso. Mas é dizer assim, ó, eu sei de onde Deus me tirou. Meus filhos sabem de onde Deus me tirou. A minha esposa sabe de onde Deus me tirou. E se Ele me tirou de lá, Ele pode tirar você também. Por que eu estou dizendo que a minha esposa sabe, o que meus filhos sabem? Porque a transparência do nosso passado hoje é o que faz a diferença na vida de muitos casais. Então a minha experiência foi essa, pautada sempre na verdade, né? de lealdade, de respeito e ter uma vida... Perdão, o perdão ele é fundamental. A minha esposa, a pastora Maria, ela falava assim para mim que ela é muito ruim para perdoar. Ela era muito ruim para perdoar. E ela foi testada na maior dificuldade, de repente, que é na questão da traição. E ela perdoou, né? Perdoou verdadeiramente. E como ela sempre fala para mim, não foi fácil, mas foi verdadeiro. Então o perdão, ele basta ver o que Jesus fez na cruz, né? Como perdão para nós. O que ele entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. Então é possível sim, o perdão faz toda a diferença. O perdão é a base. Eu procure alguém, né? Como eu disse, né? Que se você procurar bons conselhos, você vai ter conselhos que vão te ajudar a superar, né, aquilo que você está vivendo. Agora, se você for atrás de pessoas que não construíram nada em Deus, né, que agem apenas pelo seu próprio pensamento e não se submetem à palavra de Deus, vai ser muito difícil, né, haver uma restauração, né, pastor? Porque é Deus, né? Você pode falar que é Deus, né? Deus purinho, Deus purinho. E hoje nós trabalhamos com casais, né? Deus nos deu essa graça de trabalhar com casais e tudo, eu falo assim, que nós temos que entender que Deus, não é que Deus permite que tudo aconteça, mas Deus pega muitas vezes os nossos erros
para que outras pessoas sejam abençoadas no futuro, né? E Deus talvez não tenha permitido, né? Que Deus, lógico, Deus não vai querer que ninguém traia, que ninguém adultere, que ninguém use droga, obviamente que não é isso. Mas Deus, ele tem esse poder de transformar esse infortúnio em bênção. Só ele tem esse poder de fazer isso. E eu falo isso para os casais que nós atendemos hoje, né? Baseado no perdão. Então é possível sim, graças a Deus, assim, Deus tem nos usado para restaurar alguns casamentos com a experiência que nós tivemos no nosso passado, e isso tem trazido assim momentos de muita alegria, né? Eu creio que não só para nós como família, né, renovada, mas como corpo de Cristo, né? Que existem pessoas que nós ajudamos, né, já a ter o casamento restaurado com casos semelhantes ao nosso. E a pessoa hoje está uma bênção, está com a família restaurada, a família concretizada na palavra do Senhor, e isso é muito muito legal assim para nós, bem impactante. Muito bacana, né? Como o pastor mesmo disse, né? Ele é pastor de casais hoje, junto com a pastora Maria. Você vê, né, rapaz? Que coisa. É muito louco, né? Só Deus. E é interessante, né, que você fala assim, porque aquilo que o diabo às vezes pensa, né, que vai ser a destruição, Jesus tem a capacidade de chegar ali e falar assim: ei, rapaz, você está enganado. Não é nada Tudo disso. isso que eles estão passando vai ser testemunho para que outros sejam restaurados, né? É isso muito aí. doido isso daí, né, pastor? Eu falo assim, não era para acontecer, mas já que aconteceu, Sim. eu vou usar para que o meu reino isso aí. cresça, para que o meu reino seja próspero, para que o meu reino seja abençoado, porque Deus nunca perde, né, pastor? Essa é a grande verdade. Sim, sim, né? sim. E isso é uma coisa muito interessante, porque somente Deus tem poder para fazer isso. Sim, sim. E pastor, a gente sempre está no mesmo ambiente, aqui na mesma igreja, tudo, né? Então, desde aquele momento então que você conheceu Jesus, né, que você entregou sua vida, você chorou na presença dele, de repente você se vê, né, sendo útil para o reino, né, fazendo as coisas, né, como eu disse, né, hoje você já cuidou também, ajudou no encontro também com Deus dos homens, também já ajudou, apoiou ali já também, Sim, né, sim. auxiliando, né, vamos dizer assim, né? Agora os casais, sabe? Quando você olha para tudo isso hoje, assim, sabe, essa graça, esse amor de Jesus, né, permitindo, né, você ser esse instrumento nas mãos, assim, né, o que queima no seu coração, assim, em relação a eu sei que é a gratidão, né, mas do que Jesus é para você, assim, hoje? Né, porque, eu falo isso, pastor, porque é o seguinte, muitas pessoas tem pessoas, infelizmente, né, que entram no evangelho, mas de repente vai esfriando o amor, sabe? Vai esfriando a paixão. E a gente vê a dedicação no seu coração, né? Esse empenho de fazer as coisas para Deus, assim. Então, o que é Jesus para você, assim, nesse contexto todo de que você está vivendo e de que ainda vai viver ainda muita coisa em Deus, sabe? Meu amigo, você me pegou agora, hein? Porque a gente falar que Jesus é tudo, eu falo que é muito pouco, né? Mas na verdade, eu não vou dizer o que é Jesus para mim. Eu vou dizer o que representa Jesus para mim. A importância que ele se dá na minha vida é a seguinte: talvez a gente não tenha noção dos planos do projeto de Deus para nossas vidas, e nós realmente não temos. Para mim, por mais que existia lá atrás uma palavra, né, uma promessa de Deus liberada sobre a minha vida, viver o que eu vivo hoje, gratidão é muito pouco. Né, em ser reconhecido como um pastor dentro de uma denominação tão importante como a Renovada, ter a minha família, e o que Deus fala comigo, Deus fala comigo assim, ser instrumento é sempre o melhor, né? Você como músico, você sabe que o quão importante é o seu instrumento, que através daquele instrumento outras pessoas são tocadas. E o que me move em dizer o que é Jesus para mim é fazer com que outras pessoas possam conhecer esse Jesus. De que forma? Transformando, tentando transformar, ajudando as pessoas a serem transformadas em instrumentos. E isso eu acho que é o máximo, né? Eu não vou dizer eu acho, eu tenho plena convicção que quando nós conseguimos, principalmente dentro da nossa casa, transformar aquilo que nós temos, a nossa família, num instrumento para o reino, nós estamos dizendo que Jesus é mais que tudo para nós, porque nós estamos dando a oportunidade de outras pessoas serem impactadas, porque eu sou limitado, eu vou até um ponto, mas o Davi Maia vai até outro ponto. É isso aí. A pastora Priscila vai até outro ponto, os meus filhos vão chegar em lugares que nós não vamos chegar, e os filhos dos meus vão chegar em lugares. Então é transformar as pessoas em instrumentos. E essa, sim, eu falo que é a minha maior missão em dizer quem que é Jesus para mim.
o que Jesus representa para mim. Então, Jesus representa assim, aonde eu for, eu quero ser instrumento para que outras pessoas possam ser tocadas e se transformarem em instrumento também, né? E tem sido assim dentro da nossa igreja, tem sido assim no encontro com Deus, né? Que hoje eu falo que eu herdei o encontro com Deus, né? O ministério, sendo responsável, sendo coordenador do encontro, o ministério de casais também, que também foi uma herança bendita para nós, né? Do pastor Cláudio, da pastora Maria, que nós estávamos junto com eles ali. E ver quão importante é isso na vida das pessoas. Quando as pessoas são tocadas por Cristo, quando as pessoas são restauradas por Cristo. E esse toque, essa restauração se transforma numa ferramenta para outras pessoas. E isso é muito importante. E eu deixei isso guardado durante muitos anos da minha vida, né? E hoje eu falo assim, como é bom. E falar, né, o que Jesus é para mim, eu não conseguiria descrever nunca, Sim. né? Talvez ele é amor, obviamente ele é amor, talvez ele é tudo. Mas acho que a melhor forma de nós, como homens e mulheres de Deus, como cristãos verdadeiros, é nós sermos instrumentos e falar para esse mundo que Jesus está aí, Jesus ele é maravilhoso, ele pode restaurar, ele pode curar. Então seja você também um instrumento para que outras pessoas possam chegar aos pés do papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses dias eu fiz uma pergunta na minha célula para as pessoas, eu falei assim, se você estivesse sem Jesus agora, onde você estaria? Meu Deus. E eu falei assim, você consegue se ver sem ele? Né? Porque eu creio que isso é um fator muito fundamental, porque é uma das coisas, a gente conversa com o apóstolo Joel, né? Uma das coisas que eu vejo, que ele é um homem tão ocupado, né? Tem tantas coisas para fazer, mas ele sempre está com um sorriso, porque não é um peso servir a Cristo. Né? Não é um peso para ele servir a Cristo, como não é um peso para mim, como eu sei que também não é um peso para você, é algo prazeroso. Né? Por quê? Porque eu não consigo me ver sem Jesus. Né? E isso é muito importante falar, porque existem pessoas que estão fazendo, mas não estão sendo. Né? Exato. Estão fazendo, mas não estão sendo. Né? Eu costumo dizer que quando, esses tempos atrás, eu estava refletindo, quando Moisés perguntou para Deus, né? Eu vou em nome de quem? Ele falou assim, eu sou. Diga que eu sou. Ele falou assim, não é eu faço. Eu sou. Uau. Ou seja, a primeira coisa que Deus quer que tenhamos é uma identidade nele. Né? Sermos um com ele, né? Porque o que nós faremos, ou iremos fazer para o reino, não vai ser um peso, né? E conforme a gente vê e caminha assim, eu vejo que o seu coração é assim também, né, pastor? Assim, né? Tem que ser assim. Eu falo para todo mundo que quando nós estamos com Cristo, a nossa identidade não é uma identidade de alegria. Eu falo que com Cristo não é alegria, porque a alegria ela passa. Com Cristo ela é felicidade, ela não é momentânea. E ainda que as coisas aparentemente não vão bem aos nossos olhos, com Ele fica um pouco mais leve. E não há nenhum engano nisso. Ele mesmo disse, nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci tudo isso. E servir a Deus, cara, para mim é é a melhor coisa. É a melhor coisa que eu possa ter dentro da minha vida e da minha casa. Então hoje eu vejo meus filhos servindo, né? Vejo meus filhos ali louvando ao Senhor, entregando o tempo deles, que nosso tempo é nossa vida, no altar do Senhor ali. Não tem prazer maior do que isso, e fazer a obra. E é o que é interessante, porque quando nós verdadeiramente nos convertemos, né, pastora Maria e eu, nós decidimos assim a mergulhar verdadeiramente em servir ao Senhor. Não importava o tempo, o dia, a hora, se estava frio, se estava calor, os filhos pequenos, víamos para a igreja, às vezes sem condições financeiras de estar na igreja o tempo todo, a gente estava ali entregando o nosso melhor e sempre com essa alegria, ou melhor, sempre com essa felicidade, que nós somos ministrados pelo apóstolo Joel o tempo todo, como o senhor acabou de falar aqui, e sempre passando isso nos nossos filhos, o maior prazer em servir a Deus. E não, levanta, vamos lá, hoje tem culto, hoje tem célula, hoje tem congresso, hoje tem aquilo, vamos para lá, vamos nos mover. E não no ativismo, né? Não no fazer, mas em verdadeiramente ser aquilo. Ter isso como uma identidade nossa, dentro do nosso DNA. E tem feito toda a diferença, né, na minha família. Eu tenho colhido os frutos, que é mais importante, né? E eu sei que esses frutos vão frutificar lá na frente, em nome de Jesus. Amém. É tão legal ver a Duda, o Lucas aqui, né? A dedicação, a pastora Maria, né? Como a família inteira se dedica aqui para a igreja, né? Para o Senhor. Isso é algo lindo de ver, sabe?
eu dentro do contexto itinerante, né, eu sempre tentei envolver minha família também, assim, dentro, né, de viagens, não deixá-los para trás, né, e isso é algo muito bonito de ver na sua família, né, na sua casa, e eu louvo a Deus por isso, pastor. Pastor, tem algo assim que eu cheguei na igreja, eu, eu recebi uma informação de algo, né, um ato muito profundo que você fez para uma pessoa, né? O que te levou a fazer o que você fez? Eu penso assim, pastor. Mas conta a história, né, o contexto, para que as Acontece. pessoas possam saber, né? Bom, vamos lá. Então, eu cheguei, né, então, na igreja lá em 2008, 2007 para 2008, e nós começamos a nos envolver com alguns irmãos da igreja. E como eu disse, tinha alguns que já eram do meu convívio do passado, né? Crescemos ali, adolescente e tudo. E perdemos o contato. Quando eu voltei para a igreja, já estavam com as famílias formadas e tal. E eu tinha um sonho, na verdade, de ingressar na área da medicina. Eu tinha vontade desde criança, quero ser médico, quero fazer alguma coisa e tal. E nunca tive a oportunidade, por questões financeiras e tal, enfim. E propósito de Deus, né? Hoje, graças a Deus, Deus me deu uma direção e eu consegui engajar estou engajado no propósito. E aí eu comecei a conversar com o irmão da igreja e falei, cara, eu tenho vontade de entrar nessa área, eu estou pensando em fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Poxa, cara, que legal. A minha esposa faz isso. Ah, eu falei, você tá brincando. Eu nem conhecia a esposa dele na época, que era a Márcia, né? E aí, então, nós marcamos um café e tal. Vamos tomar um lanche lá em casa. Fomos lá um dia na casa dele e eu não conhecia ela. De verdade, assim, não tinha contato com ela até então. Eu entrei na casa dele, achei muito diferente, né? Um corredor, assim, grande, tinha um monte de caixa. Parecia uma caixa, uma coisa comercial, assim. E eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, né? Eu sempre sou muito espontâneo, né? Às vezes eu tomo umas broncas por isso, mas... Eu falei, cara, olha, esse monte de caixa aí, cara, você é representante, até falei o nome da empresa lá, você é representante de tal empresa? Aí ele deu aquela amarelada assim, né? Eu falei, acho que eu dei uma bola fora aí, né? Aí ele falou, não, aqui na verdade é uma questão aí, tal, de saúde. Eu falei, nossa, me explica isso daí. Aí ele começou a contar a história da Márcia, né? A Márcia, ela tinha uma deficiência crônica, renal crônica, agudíssima, assim, terrível. E ela precisava fazer uma diálise diária. E aquelas caixas era o soro, o conteúdo do soro que usava para aquilo. E aquilo mexeu comigo, cara, de uma forma que eu falei, meu Deus, como assim? Aí esqueci um pouco aquilo que eu fui fazer e comecei a perguntar para ele o que era aquilo, para ela também, né? Na verdade, eu fui apresentado naquele dia para ela. E ela começou a me contar como é que era, tal. Bom, o processo de hemodiálise a gente já conhece, mas só quem está na pele sabe o que é uma questão renal dessa, né? E aí fui falando, nossa, mas é todos os dias. Tem que colocar na máquina, são 8 horas, aquela coisa toda. E isso me deu uma crise. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não pode ser. Aí eu fiz uma pergunta, assim, eu fui muito sábio na pergunta, né? Eu falei, ô Márcia, mas o que você precisa para ficar livre disso daqui? Aí ela virou para mim e falou, tinha um rim. Aí eu, é? Na hora, pastorzão, na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, até achei que fosse voz do engano, né? Falou, dou um rim para ela. Eu, oi? Não é bem assim, como assim? Dou um rim para ela. Eu, sério, tá? Conversei, né? Fingi que não estava ouvindo nada, um vento que passou ali. E comecei a conversar e aquilo foi apertando. Gente, eu sempre falo, eu sou muito racional com as coisas, né? A minha fé é uma fé racional, ponto. E aquela não sai da minha mente. Aí eu virei para ela e falei assim, o que precisa para doar um rim? Ela falou, tem um familiar, um doador familiar, um amigo, alguma coisa, ou um doador falecido. E começou a me falar do processo. Eu falei, pois então veja lá o processo que eu vou doar esse rim para você. Aí todo mundo na sala parou. Estávamos uns 8, 10 ali. Quê? Aí eu falei, não, eu vou doar esse rim para você. Não, mas eu nem conhecia a mulher. Não, mas o Espírito Santo está falando comigo, eu vou doar esse rim para você. E continuamos ali a conversa, até mudou o assunto, depois ninguém mais falou de rim. E acharam que tinham esquecido, que eu tivesse esquecido disso. Passou alguns dias, eu falei, e aí, você já foi atrás? Ela, você estava falando sério? Eu falei, eu não vou negligenciar aquilo que eu ouvi. Pode até não dar certo o processo, mas eu não vou me omitir, né? E isso, então, entramos nesse processo, durou 2 anos e meio, um processo de transplante de rim, né? E então, lá em 2014, me lembro que foi até na época de Copa do Mundo, nós fomos para o hospital tudo, e eu doei esse rim para ela, né? E
E eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes eu nem gosto muito de tocar nesse assunto para não dar a impressão que nós estamos falando isso, é sensacionalismo, não sei o quê. Não, não é nada disso. É que o que eu aprendi com Jesus, que entregou a vida dele por mim, que aquilo que eu posso entregar para as pessoas, que as pessoas realmente precisam, nós temos que fazer. Essa é a minha visão. Então, Jesus, ele fez isso. Jesus ele entregou tudo. Ele não entregou só uma parte dele. E eu sei o porquê que Deus falou, né? Depois comigo foi muito interessante, o porquê que Deus tratou isso. E então ficou marcado. Eu lembro que naquela época na igreja ficou bem marcado essa questão toda, né, desse transplante. Foi algo de revista, algo que as pessoas não entendiam muito, porque primeiro que a Márcia não era minha parente, não era familiar, ela é uma irmã da igreja, né? E aí eu falei, vocês se enganam, porque muitas vezes, né, um irmão da igreja, ele se torna tão importante como qualquer outro parente seu, pela proximidade, pelo afeto. Amigos mais chegados que irmãos, e isso para mim bateu muito forte. Eu falei, e outra, não tem nada a ver com a Márcia, era eu e Deus. E foi muito legal, pastor, porque durante todo esse processo algumas pessoas se levantaram para doar esse rim para ela também, inclusive a pastora Maria. A pastora Maria não toma injeção, ela falou, quero doar. Eu vou também, umas outras pessoas que foram sendo descartadas ao longo, descartadas da impressão que jogou fora, sim, né? Mas foram descaracterizadas. E a pastora Maria que foi eleita a primeira da fila a doar esse rim. E eu virava para eles e falava assim, gente, o que vocês estão fazendo? Não tem nada a ver, é eu que vou doar esse rim, sou eu que vou doar. Mas como assim? Não adianta, é comigo o negócio. E ela foi fazendo todo o processo. Foi fazendo todo o processo. No último exame, deu uma alteração no exame dela. Aí a médica falou, olha, deu uma alteração aqui, vamos repetir esse exame? Fez o exame de novo, deu alteração, ó, vamos trocar o laboratório, o problema é o laboratório. Trocamos laboratório, fomos no laboratório mais caro, mais renomado, né, de São Paulo. Chegamos lá, fizemos o exame, a mesma alteração. Ela falou, olha, para doar um transplante eu não posso colocar em risco 1%, ou é 100% ou é nada, 99% eu não posso, eu tenho que descartar. E então foi uma tristeza para eles ali, né? E eu me lembro que nessa consulta eu não estava nesse dia, né? Foi a última consulta até depois já saí do transplante. Eu cheguei um pouco atrasado. Quando eu fui chegando no consultório, eles já estavam saindo, já estavam na calçada assim do prédio, né? E todo mundo meio triste, aquela coisa toda. E eu fui chegando ali, e aí tal, não sei o quê. E aí que não deu certo. Não deu certo? Não. Mas por quê? Aí explicou, né? Tal. Aí tem que ir pro plano B. Aí eu falei, tá, e qual que é o plano B? Durante lá a consulta, a médica perguntou quem era o Márcio. Aí lá, Léo era o Márcio, né? Aí ela falou, é o marido dela. Ele falou assim, então, cara, você precisa fazer os exames. Eu falei, bom, então agora vocês entenderam que o negócio era eu e Deus, né? Já atravessamos a rua, fomos ao hospital, começamos a marcar os exames. E aí, alguns meses depois, fizemos o transplante. E foi uma bênção. A Márcia viveu durante 7 anos, né? Durante esse processo todo, depois ela veio ter algumas complicações, né? Deus acabou recolhendo ela, mas por uma outra questão de saúde, não tinha nada a ver com o rim. E uma coisa, às vezes, que a gente entende, não entende Deus, né? E quando a Márcia partiu, eu confesso que eu não entendi. E eu aprendi naquele momento não questionar a Deus. Eu aprendi naquele momento entender o propósito de Deus. E eu fui conversar com Deus, né? E eu falei, Deus, eu não estou te questionando, porque o Senhor é dono de tudo, mas me faz entender qual o motivo, né? Qual o motivo de a Márcia ter passado por tudo isso que nós passamos durante esses 7 anos. E a Márcia agora, o Senhor levou a Márcia. Me faz entender, não como um questionamento, mas o que eu gostaria de entender. E foi quando Deus me mostrou o seguinte, existe uma grande diferença entre questionar e entender o processo. E Deus naquele dia falou para mim assim, que ele, Deus, havia prometido 7 anos de bênção para a Márcia. Que a Márcia viveria os melhores 7 anos da vida dela. E eu fiz parte desse processo. Uau! E aquilo me confortou, né? Aquilo me trouxe uma certa alegria, né? Em fazer parte de um processo desse. A Márcia hoje está nos braços do Pai. E eu entendi esse processo de não mais questionar a Deus. Talvez alguém aí esteja passando por um processo e você esteja questionando Deus, o porquê disso. Não busque entender o porquê, busque entender o processo. Aí vai ser muito mais fácil para você. Uau! Quando você estava falando aí, eu lembrei de uma situação que eu vivi, que eu me lembro que eu senti muito claro Deus falando para mim sobre a época do DVD, né? Uhum. Eu ia gravar meu primeiro DVD, o Cristo ao Rei de Toda a Terra, e eu não tinha dinheiro para aquilo, tudo tal, né? Mas, de uma forma assim, muito sobrenatural, eu acabei ganhando o DVD. Foi gravado em Curitiba.
o rapaz que fazia filmagem naquele lugar, ele foi muito tocado pela ministração, ele falou assim, Davi, se você trouxer, estou resumindo bastante aqui, né? Se você trouxer o pessoal de São Paulo e seus amigos de outros estados para cá, eu gravo o DVD e dou para você. Foi sério? Falou sério. Falei, rapaz, né? E naquela época eu estava uma campanha no monte, toda semana, 2, 3 vezes indo pro monte, aqueles negócios tudo. Eu senti claramente Deus falando que ia me dar um DVD. E aí eu gravei. E foi algo maravilhoso, tudo tal, né? Foi bem puxado, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas eu sei que com o passar do tempo vem a parte de edição para você consertar, colocar as imagens certas, né? Sincronizar as coisas, tudo tal. Só que de repente, passado alguns meses, eu recebo a notícia que todo o material foi roubado. Entraram na casa do rapaz em Curitiba, foi tudo roubado. Né? E aquilo ali foi um choque, porque você não entende porque Deus falou. Entendeu? Deus falou que daria, né? E eu me lembro, aí eu fui orar, tudo, buscar a presença de Deus, e eu falo assim, Deus, eu não tinha nem dinheiro para fazer isso, né? Mas aconteceu, o Senhor deu. Agora roubou? Fiquei sem entender. E agora? Mas independente, eu vou continuar te adorando. Fazer a mesma coisa, não vai mudar em nada. Tal, né? E de repente ele falou assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Né? Uau. Foi a palavra que ele falou para mim enquanto eu estava orando. E mesmo assim eu não tinha dinheiro para o primeiro, não tinha dinheiro para o segundo, então. Mas assim Deus veio e deu tudo novamente, né? Deu tudo novamente. Então é a questão do processo. Como nós vamos permanecer no processo, né? E é muito interessante esse negócio de você ouvir Deus, aquela certeza que não é uma voz humana, mas é algo que te impulsiona. É diferente. Né? É diferente, né? Então é importante. Então tome decisões, gente. Eu creio que é muito legal expor isso, porque isso serve em todas as áreas da nossa vida, Sim. isso que você está falando, sabe? Porque seja obediente à voz de Deus. Nós queremos fazer muitas coisas. Há tantas coisas que eu já queria fazer, pastor, que Deus não permitiu. Porque o que eu quero é ser obediente à voz dele. Então, se ele me autorizar, eu faço. Se ele não me autorizar, eu não faço. É isso aí. Entendeu? Então, eu creio que essa é a caminhada que nós devemos ter aqui na Terra, nos relacionando com ele, buscando a face dele, buscando o direcionamento dele para tomarmos decisões. Aí sim, né, seremos abençoados e surpreendidos pelo Senhor. É desse jeito. Essa palavra vem muito dentro de Eclesiastes 3, né? Existe tempo para tudo. E a gente, é até muito lindo, né? Dá várias ministrações. A questão não é o tempo. A questão é como que nós passamos por esse tempo. Iremos reagir. Como que nós vamos reagir a esse tempo. Como que nós vamos interagir com o Senhor durante esse tempo. É isso aí. Essa é a grande diferença. Muito bom, muito bom. Pastorzão, a gente está indo para o final, né? Eu quero agradecer de coração realmente aí por você ter topado estar conosco aqui. Eu não sei se existe alguma coisa que você gostaria de ter falado e acabou passando, mas mesmo que você já falou tudo, mas queira falar alguma coisa a mais, gostaria que você tivesse a liberdade. Amém. Primeiramente, agradecer ao grande meu amigo, o pastor Davi Maia, que é uma fera. Né? Eu sei que é nós benção. Temos aí as nossas famílias unidas. Glória hoje é uma alegria muito grande para nós, né? Poder ver ali nossa pequena, todos os primeiros domingos ali com você, dançando ali junto com a Elô. E como a Duda tem apoiado ela. A Duda é uma bênção, a Elô é uma bênção. E cada vez que eu olho as gravações, que eu olho as músicas, eu vejo ela ali dançando, eu falo assim, meu Deus, é minha filha, obrigado, Senhor, né? Isso vai ficar, até que ele vem, isso está registrado. A minha gratidão a Deus. Por que eu estou mencionando, no finalzinho eu estou mencionando isso? Porque o meu bem maior, eu sempre falo isso para todo mundo que está comigo, não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu ganho, aquilo que eu recebo, aquilo que eu junto, aquilo que eu conquisto, esse não é o meu bem maior. O meu bem maior eu falo todos os dias para Deus, que é ver meus filhos no altar do Senhor. Amém. E para isso tudo dependeu muito de mim, da minha esposa, naquilo que nós conduzimos a nossa família. Eu não sei como é que está o seu filho hoje, não sei como é que está a sua filha hoje. Talvez você nem tenha filho, mas tenha sonho, Deus vai te dar em nome de Jesus, de ter um filho. Mas a minha gratidão a Deus por isso, por ter os meus filhos no altar do Senhor, na casa do Senhor, com uma igreja que prega o evangelho simples, puro e verdadeiro. Eu quero dizer isso para você. A minha família um dia foi resgatada, a minha vida um dia foi resgatada, o meu casamento foi restaurado, para que, como diz o pastor Davi Maia, a glória da segunda casa fosse ainda maior do que a primeira, né? E hoje eu colho esses frutos.
E o que eu sempre falo, pastor, não é o fruto financeiro. Meu coração não se move por isso. É isso aí. As pessoas acham isso, como assim? Meu coração não se move pelo dinheiro, não se move por valor, meu coração se move realmente por ver os meus filhos prostrados ali ao Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, entregando a vida dele, como eu já disse aqui, o tempo deles ao Senhor. Isso para mim é o que mais importa, é isso que eu quero deixar sobre a sua casa. Eu quero declarar uma família abençoada, uma família próspera, uma família cheia da unção do Senhor, filhos resgatados, filhos libertos das drogas, dos vícios, da prostituição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, hein, gente? Que benção, hein? O que você achou desse podcast? Será que você pode deixar seu comentário aí, né? E profetizar também uma palavra de bênção sobre as famílias? Será que você pode fazer isso agora? Faça isso. Será que você pode compartilhar com alguém, talvez, que está com a família desestruturada, né? Ou até aquela que está firme também, mas possa, né, fortalecer cada vez mais. Faça isso aí também, compartilhe, né, curta, né, faça o seu comentário, né, porque o propósito desse podcast é abençoar vidas. Eu agradeço por você estar aqui, né? Você é precioso demais. Agradeço a vida do apóstolo Joel também, né? Nosso paizão, filho! Né? Referência para nós aqui, né? Glória a Deus. E, pastor, eu gostaria que você fizesse a oração. Abençoando todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo fôlego de vida diário que o Senhor nos concede. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui neste lugar, de estar aqui, Senhor, nesta gravação, de estar aqui, Senhor, neste podcast, onde as pessoas que vão ser aí tocadas pelo Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que este momento possa se propagar, ó Deus, que muitas e muitas vidas possam ser tocadas, ó Pai. Talvez pessoas que estão desesperançosas, desenganadas, ó Pai, talvez desacreditadas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma chama nova, Pai. Uma chama nova, um tempo novo na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, que todo o processo, Senhor, que todo o tempo que possa passar, eles possam entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, traz o refrigério. Em nome de Jesus, traz a paz. Em nome de Jesus, traga o amor sobre a vida de cada um desses homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças. Ô Senhor, toca em cada uma dessas vidas em nome de Jesus. E que este canal continue sendo um canal de bênção, Senhor, em vidas e possam ser tocadas para a honra e glória do teu santo nome. Eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Beijão, gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.